Mas, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na Congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na Congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos a revista de adultos da CPAD, Lições Bíblicas, e o tema desse terceiro trimestre de 2024 é o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos do livro de Ruth e Esther para a nossa geração. Hoje nós vamos estudar a lição 7, que é a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Texto áureo. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Verdade prática. Devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Vamos então à nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Esther, capítulo 1, do versículo 10 ao 12, versículo 16, 17 e 19, e no capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Esther, capítulo 1. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abigtá, Zetar e Acarcais, 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos pobres e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos e aos seus olhos quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porque ela não veio. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, que não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Esther 2. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriu o dia das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiaria e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir à casa das mulheres, à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei. Guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo que o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Egai, ou Ejai, Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Então vamos aqui à introdução desta lição. Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Nesta lição veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esther, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa.
houve 4 grandes impérios mundiais. O primeiro deles, Babilônia, onde os judeus foram levados cativos, a tribo do sul, as tribos do sul, o reino de Judá. Depois veio o governo Medo e Persa, o governo grego, e depois o Império Romano, da onde nós vemos os relatos no Novo Testamento durante o Império Romano. O Império Medo-Persa está descrito aqui, já no final de Daniel, está descrito em alguns dos profetas menores, está descrito no livro de Esdras, Neemias e especialmente aqui o livro de Esther. A Pérsia é o atual Irã. Esse império ele teve entre 539, começou 539 com Ciro II, ou Ciro Grande, e que pôs fim ao Império Babilônico, é aquilo que acontece lá com a mão na parede, né, das palavras que apareceram a Belsazar, e Daniel interpretou até 330 a.C., quando Dário III foi derrotado e morto por Alexandre o Grande. Vamos então aqui para o ponto 1, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O rei Assuero, filho de Dário, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, de 486 a.C. a 465 a.C., reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Seu nome grego é Xerxes. No terceiro ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e as suas riquezas. A recepção durou 180 dias. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto, que viveu entre 484 e 425 a.C. Então já explicamos na semana passada que Assuero, na língua persa, era um título, assim como o faraó lá no Egito. O nome dele, e aí o nome dele Assuero até em hebraico, né? O seu nome em persa é muito difícil, então algumas bíblias hoje, traduzidas hoje, acho que a nova versão internacional já vem até como Xerxes, o rei Xerxes, não se chama nem Assuero. Nós vamos colocar aqui, como está na nossa Bíblia normal, Assuero. Quem era ele? Ele era filho de Dário, e a gente já explicou aqui como essa coisa toda aconteceu, né? Algumas coisas importantes para o mundo entender. Ciro começou o reino, Ciro II Grande, derrotando Babilônia. Depois veio Cambises II. Depois veio Dário I. E depois Xerxes I. Essa é a ordem desses reis, onde até chegaram até essa ponta. Alguns deles são mencionados em Esdras, em Ageu, Daniel, enfim. Subentende-se por esse grande historiador grego, sendo que a gente sempre tem que tomar cuidado, porque ele contou sobre as guerras entre os gregos e os medo-persas, mas ele era grego. Então sempre que você vai fazer por exemplo, se eu fosse alguém aqui, um grande historiador, fazer um relato, e houvesse, o Brasil não entra em guerra, mas vamos dizer assim, um historiador fazia a guerra, a guerra entre, por exemplo, hoje, Rússia e Ucrânia. Então, alguns anos depois, um russo, aí contar a história, como é que foi a guerra? Ele vai contar pelo prisma russo, ele vai contar sobre o prisma, colocando os ucranianos assim, assado. Não vamos discutir aqui quem está certo, quem está errado, nada disso, mas tirando essa parte, ele era um grande historiador, não foi escrever só sobre isso, escreveu outras coisas. Então ele entende aqui, e é interessante isso, que essa grande reunião que ele fez, esse grande banquete, ele dominava sobre 127 províncias, e nessa primeira reunião, porque teve duas, uma de 180 dias,
com a sua liderança, né, com a liderança das 127 províncias. É uma reunião de festa, mas de certa forma parece também administrativos. Medo-persas eram grandes administradores. E depois 7 dias com toda a população. E parece que, segundo assim Heródoto narrou, foi uma reunião para traçar uma possível invasão, que ele queria fazer uma guerra contra a Grécia. Foi talvez esse o maior motivo. Então, 180 dias mostrando que ele era um imperador, que ele dominava, era um império que dominava o mundo. A Grécia não dominava nada. A Grécia existia, era um país, era forte também militarmente, mas não era um império ainda que dominava o mundo. Veio a ser depois com Alexandre o Grande, mas isso aconteceu mais ou menos 150 anos após esse episódio, que o Império Medo-Persa caiu para Alexandre o Grande. Então, nesse momento, ele pretendia ir para essa batalha e reuniu a sua liderança para discutir isso. E aqui vamos para a segunda subdivisão. Um banquete público e outro exclusivo. Passados 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, no pátio de jardim de seu palácio. Havia muito luxo, ostentação, além de bebida à vontade, é uma festa programada para durar 7 dias, como está este 1:58, que acabamos de ler agora a nossa introdução aqui, a leitura bíblica em classe. Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma a Mestres, citada por Heródoto em seu livro História. Ele também ofereceu um banquete, porém restrito ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Então, depois dos 180 dias desse banquete que ele deu, provavelmente também aproveitou para ser uma reunião administrativa com 127 líderes de cada uma das suas províncias, né? É interessante ver que a confiança era tão grande que ele tirou os líderes da província, trouxe para a capital, não se preocupou que houvesse uma rebelião na província, que houvesse uma tentativa de invasão, que tanto assim confiava, realmente não houve. Aqueles líderes vieram, tiveram uma reunião com ele, um banquete, ficaram ali, se fartaram de tudo aquilo que ele tinha a oferecer, traçaram os seus planos, assim foi feito, como crê Heródoto, e depois desses 180 dias, ele prorrogou mais 7 dias, mas agora trazendo não só aqueles que já estavam naquele banquete, mas também a população de Suzã. E aí, Vasti também fez o banquete somente com as mulheres. Então estavam ali as mulheres com Vasti, se alegrando, e os homens, a população toda com Assuero ou Xerxes I se alegrando. Diz aqui a palavra, né, muita ostentação, muito luxo, bebida à vontade, como está citado aqui no texto. Deixa eu ver até, eu falei que era o texto que a gente leu na leitura bíblica em classe. Não, a gente não leu esse texto, começar no 10, perdão. Vamos ler aqui, ó. Eu já disse aos irmãos que seria importante para nossos amados irmãos ler o livro de Esther durante esse trimestre. Nós estamos ainda agora começando o mês de agosto, segundo domingo de agosto, nessa lição, terceiro domingo, e ainda temos setembro. Então dá para ler o livro de Esther, e você vai entender bem o assunto, para não ficar só aqui no que o autor diz, mas você vai ler, vai conseguir entender melhor. Então eu vou ler aqui do 5 ao 8. E acabados aqueles dias, ou seja, os 180 dias, fez um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco. Então, a descrição aqui: verde, azul, celeste, pendente de cordão de linho fino e púrpura, argola de prata, coluna de marbre. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfiro e de marbre, de alabastro, de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real segundo o estado do rei. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim ou tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizesse conforme a vontade de cada um. Então, foi uma festa ali regada a bebida durante 7 dias. E aí vem a situação que aconteceu, que basicamente é o assunto que motivou a lição de hoje. O que é a lição de hoje? O título dela.
a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. E nós vamos ver a deposição a partir do ponto 2, mas a partir deste convite que o rei fez, que agora nós vamos ler o convite à rainha, e depois nós vamos ver o que a rainha fez, para que então houvesse essa colocação da deposição dela. No 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia, o coração do rei estava alegre do vinho. Foi quando ordenou que lhe trouxessem a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e os príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos e o rei enviou para conduzi-la à sua presença. No ponto 2, no ponto 3, nós vamos estudar isso, vamos fazer a comparação da decisão de Vasti e depois do comportamento de Esther. Então, algumas coisas aqui simples, vamos falar aqui. A primeira coisa que eu falei na lição sobre Ruth, existe uma ideia principal. Parente remidor, Boaz simbolizando Cristo, Obed, avô Davi, então tem algumas lições. Mas houve algumas lições periféricas. A gente aprendeu. Ruth sendo uma trabalhadora, Boaz tendo um ótimo relacionamento com seus empregados, Boaz e Ruth se respeitando, esperando o momento certo para que fosse tomada a decisão, então pudessem se casar. Então há sempre lições periféricas. No livro Esther existe a lição principal, que é o livramento do povo judeu através de Esther, no capítulo 4, Mardoqueu, falando com Esther, Esther indo à presença do rei, e depois ali por diante, pedindo ao rei para libertar o povo do decreto de Amã, que nós vamos estudar mais especificamente nas lições para frente, e o povo sendo libertado, ou tendo a liberdade de se defender, e havendo depois a vitória do povo judeu e a festa do Purim. Mas existem lições menores que temos que aprender. Então, a primeira lição aqui, o que acontece? A princípio, você olha assim e fala, poxa, o rei está errado. E nós vamos fazer aqui uma colocação sobre um rei ímpio, sobre povo que não tinha o conhecimento de Deus. Mas uma coisa que eu falo, sempre oriento aos crentes. Pastor, a Bíblia proíbe que nós bebamos? Não, a Bíblia proíbe que nós nos embriaguemos. Pastor, o senhor daria que orientação a uma pessoa que quer beber bebida alcoólica? Não beba. Porque a embriaguez, ela não virá com o primeiro copo. Mas o primeiro copo dará, muitas vezes, em algumas pessoas, a vontade de tomar o segundo, o terceiro, até que se torne algo incontrolável. O álcool também vicia. Temos visto muitas pessoas, só você entrar na internet, você vai ver atores, jogadores de futebol, gente famosa, que de repente começou bebendo o que eles chamam de socialmente e depois virou um alcoólatra, perdeu todos os bens, perdeu o dinheiro, perdeu a família, muitos foram morar no meio da rua, e aí eu estou falando só de álcool. Né? A Igreja Metodista Pentecostal, em um momento lá atrás, ajudou uma pessoa que era mendigo, e mendigo por causa do álcool. Ele não fazia uso de drogas. Ele era alguém que se tornou alcoólatra e saiu de uma vida normal para uma vida de mendigo. E aí levamos para um centro de recuperação. Ele se recuperou durante 2 anos, passou um tempo na igreja. Depois ele se desviou, mas graças a Deus hoje ele está em uma outra igreja, servindo ao Senhor, com a família formada, tudo baganinha, tudo certinho para a glória de Deus. O álcool também vicia. Então aqui ele bebeu, botou as pessoas a beber. E quando ele estava alegre do álcool, o álcool faz isso na pessoa. Ele tomou a decisão, chama a Vasti, porque eu quero mostrar a todo mundo que eu tenho uma rainha linda. Já mostrei que eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu estou dando vinho de graça pessoal. Você viu aqui de 5 a 8 como é que era tudo aquilo da festa. Coisas assim, de ouro, de prata, leito de não sei o que lá, alabastro, e vai para aí fora. E ele está mostrando seu poder, sua riqueza,
seu domínio, talvez seja um momento mais amplo do domínio Medo-Persa, 127 províncias, e agora ele tinha chamado aquelas pessoas, todo mundo estava vendo, e agora além daquelas pessoas, até as pessoas da destruição, e chama ela para mostrar. E o texto aqui termina dizendo que ela não veio. Agora nós vamos para o ponto 2, para começar a tentar entender essa atitude de Vasti e depois a comparação com as atitudes de Esther, para tirar lições para a nossa vida. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. É o título do ponto 2. Subdivisão 1 do ponto 2, a recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha neste episódio. Fontes extra-bíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando servem para aclarar o sentido do texto escriturístico. Contudo, podem levar à prática da exegese, quando dão às Escrituras um sentido alheio ao que foi revelado. A narrativa bíblica é uma festa a narrativa é uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender ao rei. O texto para por aí. É difícil sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mestres citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. O que é exegese? Interpretação de um texto atribuindo ideias do próprio leitor. Quando a gente entra na teologia, então nós temos alguns princípios básicos de interpretação da Bíblia. Eu não posso interpretar pelo que eu acho. Primeira coisa que tem que ser feita é o seguinte: a Bíblia não foi escrita em português. É importante, nós temos hoje várias traduções, você pode estudar em todas. A Bíblia foi escrita em hebraico, texto que estamos estudando. Aqui tem algumas palavras persas no livro de Esther, o grego koiné, e algumas partes no Antigo Testamento, e algumas poucas palavras no Novo Testamento em aramaico. Perfeito? Ok. E aí vê o sentido. O português é uma língua de uma forma, mas o hebraico e o grego têm as suas peculiaridades. Segundo, o contexto importante da Bíblia. Não posso estar interpretando aqui e não ver o contexto bíblico do ensinamento bíblico. Falei no final do ponto anterior, nós estamos falando de um rei ímpio e de uma rainha ímpia. Mas em um tempo em que, ali, de qualquer forma, a mulher precisava obedecer à ordem do marido, mas sendo uma rainha. Se o rei fez toda aquela reunião, como Heródoto entende, e a maioria dos especialistas, dos estudantes entende, que era para fazer mostrar o seu poder, o seu domínio, e fazer aquela incursão à Grécia. Agora é necessário que Vasti também passasse por aquela ponta. Aí vem fonte extra-bíblica. Não, ele estava bêbado, ele chamou a mulher, isso é um absurdo. Quer dizer, fazer a mulher como objeto, como hoje existe o chamado feminismo. O feminismo ele começou com uma ideia boa, mas depois transformou numa ideia deturpada e longe da Bíblia Sagrada. Hoje as mulheres dizem, o meu corpo é meu, eu tomo a decisão que eu quero. Aí então defende aborto, defende uma série de coisas aí, quando a Bíblia é contrária. Casamento liberal, e aí vale para o homem, para a mulher, e vai para uma série de coisas, homossexualismo, tudo que a Bíblia condena, o mundo que é o contrário. E essa questão sempre lembrando, a mulher sujeita ao marido, o marido sujeita a Cristo, e o marido respeitando a mulher, como está o texto claro, quando Cristo compara o casamento aqui entre homem e mulher, como o casamento entre Cristo e a igreja, um respeito mútuo entre ambos. Se a ordem dele
Por exemplo, vou aqui viajar na batatinha, como o povo diz. Ô, Vasti, tira a roupa, vem pelada, que eu quero te mostrar aqui que você é linda de corpo. Que você... Não foi isso que ele mandou ela fazer. Ele mandou ela só vir mostrar a sua beleza. As pessoas iam ver o seu corpo vestido, logicamente. Naquela época as mulheres não andavam com roupas coladas no corpo, essas coisas. Ela não viria com uma roupa íntima. Ela viria com as roupas reais de rainha, logicamente roupas bonitas. O pessoal viria, que olha aqui, além do seu reino bonito aqui, nem ter dinheiro para fazer essa festa toda para vocês, tudo, eu sou um rei, eu posso fazer as minhas guerras, ainda tem. E ela era bonita. Eu vi o rosto dela, eu vi como ela é bonita. Ela não quis. E aí isso deu introdução a tudo que vai acontecer no restante do livro de Esther. Agora vamos, a aplicação da lei. Assuero estava de fato sob a influência do vinho, quando ordenou a vinda de Vasti, mas sua decisão de depô-lo do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino, entendidos nas leis e no direito dos medos e persas. A pergunta do rei demonstrava prudência, o que, segundo a lei, se devia fazer a Vasti por não haver cumprido o seu mandato. Esther 1,15. Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria esposa? Então, vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Meu general, vamos para a guerra, vamos derrotar a Grécia. Não quero ir. Aí eu não vou, então vou te matar, vou fazer qualquer coisa contigo, Não, tu não manda nem na tua mulher, tu chamou a tua mulher aqui para nossa festa, ela não veio. Então, esse era um dos problemas que, entre outros, Ciro poderia ter. Então, se ela viesse, participasse da festa, estivesse ali, tudo bem. O que uma mulher sábia faria? Mesmo que ela não concordasse, viria e tal, participava, não permitiria que a Assuero fizesse nenhuma outra coisa abusiva, como eu falei no ponto anterior. E depois, conversaria com a Assuero quando ele tivesse mais... Você lembra? Eu já preguei na igreja, acho que eu cheguei até a dar um estudo, né? Sobre a mulher de Nabal. Está fugindo aqui o nome dela agora na minha mente. Abigail. Essa mulher foi muito sábia. Davi cuidou dos pastores de Nabal, que cuidava das ovelhas. Ele estava lá com seus homens, fugiu de Saul. Não deixou que nada acontecesse com ele. E depois pediu algumas coisas. E Nabal era riquíssimo, era um homem riquíssimo. Mas Nabal, o nome próprio dele é louco. Nabal é louco. O nome dele significa louco. E quando pediu, ele mandou uma resposta muito ruim para Davi. E Davi então resolveu matá-lo. Naquele tempo era assim. Era assim, pastor? Era. Hoje não, mas naquele tempo era. E Abigail, sabendo da resposta do seu marido, foi lá, pegou do melhor que tinha lá, sem seus homens saber, botou no camelo e ela desceu o personagem. Não mandou não, ela foi lá, pediu misericórdia da vida, ia matar ela, ia matar Nabal, ia matar a família toda. E aí, Davi recebeu aquilo, louvou a ela por ela ter, com aquela sabedoria, não ter deixado ele cometer aquele erro, e depois o próprio Nabal acabou falecendo naturalmente, por causa natural, né, por Deus agir na vida dele, porque quando ele saiu do vinho, aí Abigail foi falar com ele, você fez assim, assim, assado, Davi ia destruir, e a Bíblia diz que ele ficou meio estado de torpor, ficou paralisado, e depois, se não me engano, 10 dias ele morreu. E aí Davi vai lá, sabe que ele morre, e toma ela como esposa. Foi uma das esposas de Davi por ver ela na sabedoria. Então, depois ia lá conversava com o rei. Poxa, rei, não foi muito legal isso que tu fez e tal. Mas ela não quis ir e gerou este problema. Mas ele não tomou a decisão. Tomou a decisão de cabeça quente. Outra lição periférica. Não pode tomar decisão de cabeça quente. E ainda foi lá perante a lei. O que chamou seus sábios, seus entendidos? O que a lei fala sobre isso? O que a gente pode fazer sobre isso? Vamos ver aqui o ponto 3. Aí veio a sentença de Vasti.
Examinado o caso, Memucã, um dos sábios, aconselhou ao rei que depusesse Vasti. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos. Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. O conselho de Memucã agradou a Assuero e seus nobres e ele decretou a deposição de Vasti. Além disso, enviou cartas a todas as províncias estabelecendo que cada homem fosse senhor de sua casa. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente este de exercer o governo da própria casa. O princípio bíblico é o homem que não lidera a casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. É isso mesmo, pastor? Vamos lá para 1 Timóteo. Pastor, isso aqui é a opinião do nosso querido autor da lição. Não, vamos aqui ver o que nosso querido apóstolo São Paulo nos falava lá no Novo Testamento. 3, 4, 5. Que governe bem, convém ao bispo, aí dá uma série de fatos que convém ao bispo, ou pastor, ou líder, né? Governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então, nessa reunião, Memucã, um daqueles que liderava ali, disse, olha, Assuero, o problema é o seguinte, além de desobedecer a você, além de causar isso, isso vai passar por reino todo. Por quê? Era uma festa que tinha toda a liderança, os 127 líderes estavam ali. Então, naquele tempo não tinha rede social, né? Ou tivesse rede social, automaticamente, sem ninguém falar para ninguém, as mulheres, os homens, todo mundo ia saber o que Vasti fez. Mas se fosse uma reunião que se ele tivesse feito uma reunião com 5 pessoas ali, chamasse Vasti e Vasti não veio, talvez ele conseguisse abafar aquilo. Mas agora não tinha como abafar, porque todo mundo do seu reino viu a desobediência. E aí ia tratar um problema sério, porque não é só as mulheres que iam se insubordinar contra seus próprios maridos em cada província, isso ia trazer problema, caos ao seu reino. Então ele depõe Vasti, e além disso ele ainda mandou uma carta pela liderança dos 727 províncias para que todo homem pudesse mandar na sua casa e as mulheres obedecessem, para que não acontecesse de novo em cada casa, em cada província, em cada lugar, o que Vasti fez naquele momento. Então, a deposição de Vasti. A única coisa que a gente vai ver aqui, rapidamente falar, antes de entrar no ponto 3, que já vamos entrar com a questão de Esther, é que ele tomou uma decisão, não foi intempestiva, mas depois, lá na frente, ele vai precisar de uma nova rainha. E aí que vai entrar a história de Esther. Esther, judia, se torna rainha em terra estranha. 4 anos depois, começa a primeira subdivisão. Há um certo consenso entre os estudiosos que a escolha das substitutas de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. A destruição quase total das forças navais persas da Batalha de Salamina, ano de 480 a.C., forçou seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ele havia feito e do que ele havia decretado. Assim, no 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher uma nova rainha, Esther 2.2. Só um minutinho que eu vou beber um copo d'água aqui. Então, o que aparece aqui, meu amado irmão? Os estudiosos, lembra que lá no ponto 1, aquela grande reunião com os líderes das províncias, provavelmente não é só uma reunião da bebê, uma festa, era também uma reunião administrativa para programar a ideia dele expansionista de invadir a Grécia. Depois que ele depôs Vasti, ele foi para essa campanha. E essa campanha durou 3 anos. Isso aí são dados que você tira da história. A Bíblia não conta isso, mas a gente tem que, para entender o texto bíblico e a história. E depois de 3 anos, ele foi derrotado. A sua força naval foi quasemente destruída. Ele teve que voltar para Suzã. E voltando para Suzã, agora porque depois que ele pôs Vasti, ele não estava pensando em casamento, em rainha, em nada, porque ele estava pensando naquela guerra que ele queria fazer. Foi para a guerra, ficou lá lutando, enfim,
Quando ele volta, e agora fala, agora precisa ter uma rainha. E aí é que ele vai tomar decisões que vão traçar o restante do livro de Esther. A deposição de Vasti é só ali no capítulo 1, e ela sendo rainha, ela não vindo, ela sendo deposta, mas aí nós vamos ver a ação de Deus. Relembrando que o livro de Esther não tem uma vez sequer a citação de Deus, mas como estudamos na lição anterior, nós vimos a ação de Deus neste livro, a providência divina. Deus em cada passo dessa situação. Então, o rei ficou sem rainha. Agora tem que escolher uma rainha. E o que ele vai fazer? O universo da escolha. Bom, tem que escolher. Como é que vai escolher? Vamos ver aqui. Apesar de governar o império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. Esther 2, 2 a 4. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Esther, criada como filha. Levada à casa do rei, Esther ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Esther 2, do 7 a 9. Havia uma graça especial em Esther. Apesar de se apressar em dar-lhe os seus enfeites e alimentos, e 7 moças para lhe assistirem, Hegai fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Esther. Então vamos lá, meu amado irmão. Quem era Esther? Esther era uma moça judia, prima de Mardoqueu, que ficou órfão de pai e mãe, e Mardoqueu, seu primo, a tomou, provavelmente ele era mais velho que ela, como filha, e a cuidou como filha, ensinou ela nos ditames da palavra de Deus como filha. Eles não voltaram quando Ciro deu a ordem, Esdras levou, já falamos semana passada, eles muitos voltaram, outros não voltaram, eles ali ficaram. E estando ali em Suzã, depois da deposição de Vasti, o rei então fez um concurso, né, vamos dizer assim, vamos falar dessa forma, para vamos entender bem, de beleza, sei lá, alguma coisa parecida com isso, para escolher a nova rainha. Então ele queria que fossem moças virgens e formosas. Não poderia ser uma moça que já tivesse tido relação sexual, não poderia participar desse concurso. E também seriam moças formosas. Vasti era bonita. E ele queria então substituir. E elas iam passar por um período, nós lemos aqui, que era de 1 ano, por isso que ele fala no início do 4 anos depois, a primeira subdivisão desse ponto. Por que 4 anos? Ele depois Vasti, foi para a batalha, depois de 3 anos ele perdeu a batalha, ele volta, faz esse concurso, leva 1 ano, e aí depois de 1 ano, ele então escolhe, as moças entram à sua presença, e depois delas entrarem, não sabemos quantas são, ele escolhe Esther como rainha e a coloca no lugar de Vasti. Então, Mardoqueu estava ali, morava perto do palácio, e Esther acabou entrando também nesse grupo de moças a ser avaliadas. E aqui diz que ela achou graça, esse homem, esse eunuco que cuidava das mulheres, deu a ela o melhor lugar na casa, 7 moças para cuidar dela. Então ela teve uns certos privilégios ali, mas não... hoje, muito crente quer ter privilégio usando de meios espúrios, meios errados. Mas aqui ela teve privilégio apenas por ela ser uma moça que tinha graça de Deus. E aí ele faz um comparativo com José. Ele cita 39, do 12, mas até ler, né? Ele cita 2 passagens, 3 versículos aqui, lá de Gênesis 39. É uma das histórias que eu mais gosto de José,
comecei a ser professor da escola bíblica dominical na classe de jovens lá na igreja metodista pentecostal, nem pensava em ser pastor ainda, e a primeira lição que eu ministrei foi sobre José, um trimestre inteiro sobre José. Versículo 39, na casa de Potifar, e o Senhor estava com José, e foi varão Perdão, irmãos. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E depois vamos para versículo 21 ao 23. E o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a soberanidade, e deu graças aos olhos do carcereiro Mó. O carcereiro Mó entregou na casa de José todos os seus presos que estavam na casa do cárcere, e havia tudo que se fazia ali. O carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. A história de José é linda porque mostra Deus permitindo que ele fosse vendido pelos seus irmãos. Depois seus irmãos, os compraram ele, venderam eles para Potifar. E aí, você vai dizer, no Egito, poxa, ele tem que agora só prosperar. Não, na casa de Potifar ele foi injustiçado, mas Deus era com ele. E Deus começou a abençoar a casa de Potifar. Depois ele foi para o cárcere, injustamente, e lá foi através do cárcere que ele interpretou o sonho do padeiro Mó e do copeiro Mó. E depois de um tempo, ele acabou indo ao presidente Faraó para interpretar o sonho que o Faraó teve, que era uma coisa de Deus, e depois sendo colocado como segundo dentro do Egito para salvar sua família, a descendência de Abraão, como Deus já havia profetizado, falado com Abraão que isso ia acontecer, mas aqui colocado desta forma. Então, ele vê a ação na vida de José, como na vida de Esther. José estava fora da sua terra, Esther também estava fora da sua terra. Então Deus foi agindo, mas Esther continuou sendo uma moça judia. Aqui ela era apenas uma moça judia. Mas já lá na casa das mulheres, naquele primeiro lugar, ela já estava vendo Deus agir, colocando ela numa posição para que depois ela pudesse chegar aonde Deus queria colocar ela, com o objetivo específico de interceder ao rei e modificar a ordem de Amã para destruir os judeus. Agora vamos à obediência de Esther, exatamente esse ponto, a contrapor com a atitude de Vasti. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e a sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição ética no processo de escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esther obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Ela não exigia explicação para obedecer. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esther, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Cumprindo os 12 meses de preparação, chegou a vez de Esther ser levada à presença de Assuero. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. Ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as vezes. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Isso é o que eu penso, a minha opinião. Eu tenho sempre ensinado à igreja, muitas vezes anteriores a esse estudo pregado. Esther não foi a posição que foi porque ela queria almejar essa posição. É porque Deus a queria colocar naquela posição para um objetivo específico. Eu sempre tenho ensinado isso aqui na escola dominical, nas aulas que ministro, em muitas delas, e também pregando na igreja. Deus tem um propósito conosco, aonde você estiver. Lá no seu trabalho, Deus te colocou naquele trabalho, é porque ali Deus tem um propósito para fazer contigo ali. Lá onde você estuda, Deus permitiu que você estivesse estudando naquela instituição de ensino, Deus tem um propósito com você. Aonde você mora, o lugar onde você está morando, é porque Deus tem um propósito contigo. Enfim, nas posições que Deus colocou você. E a gente tem que sempre pedir a Deus que nos use. E aí sempre que eu prego, dou alguns ensinamentos, falo de algumas situações que a Bíblia deixa claro isso. Por exemplo, a menina que foi levada cativa pelas tropas da Síria
e foi ser empregada, ou escrava, lá na casa de Amã, de Naamã, perdão, de Naamã. E ali Deus usou ela para que falasse que se Naamã tivesse em Israel, ele seria curado de lepra. E ele não somente foi em Israel, foi curado de lepra através do poder de Deus e usando Eliseu, mas também a Bíblia, no transcorrer da conversa com Eliseu, fala de uma conversão, já que ele disse que agora o Deus que ele serviria era o Deus de Israel. Então, onde você está, onde Deus te colocou, Deus tem um propósito para você. E às vezes a gente não percebe isso. José, quando ele já comparou aqui, foi vendido pelos seus irmãos, ficou na casa de Potifar, foi injustiçado, foi para o cárcere, foi injustiçado uma segunda vez, já que o copeiro não foi para a presença do faraó e não lembrou de José, passados 2 anos do sonho. Mas da venda até onde ele foi colocado como segundo faraó foram 13 anos. Ele foi vendido com 17 e com 30 anos ele assumiu a posição. Mas ele entendeu isso, você vai ler. Depois seu pai morre, seus irmãos chegam para ele e falam: José, papai mandou te perdoar. Não precisa falar isso para mim. Eu não estou no lugar de Deus. Foi Deus que me colocou aqui para que nosso povo permanecesse. Então a gente tem que sempre entender que é um propósito. E Esther estava ali para quê? Depois, quando a gente chegar no capítulo 4, a gente vai ver que Esther teve uma hesitação em algum momento sobre isto. A Mardoqueu falou uma palavra com ela, ela entendeu que esse era o propósito de Deus, e depois de um jejum, por ambas as partes, tanto dos judeus como dela, das suas moças, nós vamos ver o restante do transcorrer, como Deus deu o livramento. Então, ela foi obediente. O que Mardoqueu falava, ela não questionava. Não diz que você é judia, ela não falou nada. Talvez, aqui não diz. Por que propósito disso? É um propósito que só Deus soubesse. A pessoa, se quando o Amã chegar lá e fala: o rei, eu vou matar todos os judeus. Não, a minha esposa é judia, então para com isso. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse, que os judeus que estavam ali no cativeiro se despertassem, clamassem pelo Deus vivo, Deus desse um livramento, e surgiu, como já falamos nos pontos anteriores, aí na lição primeira, surgiu até uma festa chamada Purim, que até hoje os judeus a comemoram desse grande livramento. E até o propósito do livro está escrito para mostrar a ação de Deus em prol de Israel. Vamos para a conclusão. Esther havia chegado ao posto em que no tempo oportuno seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. É mesmo, pastor? O autor está falando que Deus conhece tudo? Ele cita aqui Isaías 46, versículo 9 e 10. Então vamos ver aqui o que nosso querido profeta Isaías nos diz. A Bíblia que travou a página. Vamos lá, agora eu abro. Vamos lá. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim. E que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo. O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ele que está no controle. De tudo. De tudo. É Deus que está no controle. Podemos confiar a nossa vida inteiramente na sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Aí ele cita outro profeta, Jeremias 29, 11. É isso mesmo, pastor? Vamos lá. Terminando com a Bíblia, né? Porque esse aqui é um estudo bíblico, e a gente sempre fala para os irmãos que a gente tem que estar sempre lendo. Mas o ideal é que você lê todos os versículos. Mas às vezes não dá para ler todos, a gente lê uns. 29, 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não, peraí. Abriu o 30 aqui, perdão. 29, 11. Agora vamos ler assim. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, Deus está no controle e Deus está cuidando de nós. Esther havia chegado ao posto. Ela sabia porque ela tinha chegado ali? Não. Ela ainda não sabia. Ela foi saber depois. Mas na presciência Deus já sabia o que ia acontecer. E Deus a colocou ali para isso. Volto a falar o que eu falei no ponto final anterior.
Talvez a maior lição que temos aprendido no livro de Esther, várias lições do livro um pouco, é que, sobre Esther, é que Deus tem nos colocado em qualquer lugar que seja, para qualquer atividade que seja, a mais simples que seja, mas Deus tem um propósito ali conosco. E temos que buscar a direção de Deus, porque na presença Deus sabe por que estamos ali, porque Deus nos colocou ali, porque estamos passando por aquela situação. Vou só dar um exemplo, eu cito isso muitas vezes. O falecido, saudoso pastor Raimundo Rosa, meu primo, ele teve vários problemas de saúde, muitos problemas, ele foi renal crônico, ele transplantou, mas ele era hipertenso. Então uma vez ele foi internado, não me lembro exatamente numa época o porquê que ele estava internado ali naquele momento, e foi ao CTI do hospital. E lá no CTI ele pregou para o enfermeiro. E não foi essa única vez, várias outras coisas. A falecida e também saudosa, minha madrinha de casamento, ela, certa vez, eu encontrei, eu presbítero, encontramos com ela na rua, e ela estava com câncer na época e fazendo tratamento no INCA. E ela contou para nós que naquela semana ela tinha tido a oportunidade de conversar com uma moça que saiu de dentro da sala, acabou de receber o diagnóstico que ela estava com câncer e foi ali para o parapeito. Não sabe se a moça tinha alguma intenção ou não de se jogar, enfim, mas estava pelo menos abalada com a notícia. E ela foi ali, abraçou a moça e falou, nós estamos na mesma situação, estou na mesma situação que você, falou de Jesus para aquela moça. E na outra semana, não sei se foi bem naquela semana, foi um pouco antes, mas ela falou que naquela semana a família da moça, ou no dia seguinte, encontraram com ela e agradeceram muito aquelas palavras que ela deu. Eu falei, Thelma, o nome dela era Thelma, se Deus não tem mais nada, eu creio que Deus tem outras coisas para fazer com você ali naquele lugar. Deus já te usou. Então, aonde você estiver, seja a situação que está acontecendo na sua vida, é porque Deus tem um propósito. Esther estava ali porque Deus tinha um propósito e, graças a Deus, Deus usou ela foi obediente a Deus e o nome de Deus foi glorificado. Deus possa nos abençoar, meus amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, a lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.